Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 712. Da influência moral do médium, livro dos médios, capítulo 20. A questão ainda é a 230. Eu não vou dizer que hoje nós terminamos esse capítulo, porque é meio relativo. Porque nós vamos voltar, porque para dar sequência, nós temos que voltar aqui no parágrafo anterior. Parece que eu não aprendo, eu gosto de levar pancada de tudo que eu dei jeito. Mas é que eu costumo dizer, sabe, que é matar, mata o corpo. Não vão conseguir matar o espírito. Mas que isso, Luiz? Matar? Nossa, você não imagina o quanto eu venho sendo atacado pelos comentários. As trevas não gostam. Mas eu não sei se você se lembra, quando nós começamos, ou melhor, quando nos encontrávamos ainda no Livro dos Espíritos, eu disse, logo nós vamos começar no Livro dos Médios. E no Livro dos Médios nós vamos tecer cada comentário que você vai ficar arrepiado. E aqueles charlatões, mistificadores, impostores, eles vão, de alguma forma, serem desmascarados. Porque muitas pessoas omitem, muitas pessoas não têm coragem de falar o que eu aqui falo. Alguém tem que falar. Até quando nós vamos permanecer calados? A Federação Espírita Brasileira mesmo está deturpando as obras da doutrina dos espíritos, quase todas, e ninguém fala nada. Mas por que ela está deturpando? Por armação das trevas lá dentro dos diretores, no seio da Federação Espírita Brasileira. Luiz, você não tem medo do que você está falando? Medo por quê? Quem está com Deus e com Jesus deve temer alguma coisa? O muito que eles podem fazer é matar o corpo. Mais que isso, não acontece. Então alguém tem que falar alguma coisa. Então nós vamos voltar sim, para dar sequência. Só que nós não vamos assim tecer comentários aqui, né? Nós vamos deixar para o parágrafo seguinte. Então aqui, Erasto diz assim, ó. Os médios levianos. Ai, meu Deus, Luiz, você vem novamente com esse tema. Sim, nós vamos continuar. Os médios levianos e pouco sérios atraem, pois espírito da mesma natureza que ele. Por isso é que suas comunicações se mostram cheias de banalidade, frivolidades truncadas e, não raro, muito heterodoxas, espiriticamente falando. Certamente podem eles, aqui começa o gostoso, certamente podem eles dizer, podem os espíritos hipócritas, charlatões, mistificadores, zombeteiros, espírito das trevas,
através de médiuns da mesma qualidade que esses espíritos, porque semelhante atrai semelhante, podem esses espíritos dizer, e às vezes dizem, coisas aproveitáveis. Só que você não se preocupa, você não se impressiona não, porque isso aqui é tudo golpe. Certamente, podem eles dizer, e às vezes dizem coisas aproveitáveis. O que Erasto está dizendo aqui? Que na casa espírita existe alguns médios charlatões, hipócritas, pseudos espíritas, mistificadores, que ninguém acredita naqueles médios ali. Olha para você ver que já é uma outra situação. Ninguém acredita naqueles médios. Por quê? Porque a providência divina não se utiliza da boca de mentirosos, de hipócritas, de levianos, de crápulas, para poder transmitir a verdade. Isso é lei. Isso é lei imutável. Isso é lei imutável. Isso não depende de nós. Então, o que acontece? Os espíritos crápulas, hipócritas, charlatões, mistificadores, como aqueles médios, eles possuem táticas. Eles possuem táticas. Então, o que eles fazem? Eles pensam assim, eles se reúnem na erraticidade e eles conversam entre eles assim, bom, os médios, as ferramentas que nós estamos usando nesse centro, ninguém dá crédito nenhum a esses médios. Porque temos transmitido só mensagens inapropriadas. Então vamos fazer o seguinte, vamos de agora em diante, pelo menos uns 3 meses, vamos passar a transmitir através desses médios mensagens assim com cunho de cultura, de elevação, porque nós temos conhecimento. Vamos modificar o processo? Vamos. Sabe por quê? Porque esse povo dessa casa espírita aqui, eles são assim tão lerdos, tão indisciplinados, que eles vão aceitar as nossas mensagens. Só que nós vamos mudar o nome também. Nós não vamos colocar na mensagem o nome que nós temos o costume, não. Tá bom. Ninguém acredita ali naquela casa espírita, ninguém acredita naqueles médios. São médios totalmente na contramão, coitadinhos. Aí aqueles espíritos mistificadores, espíritos das trevas, eles se manifestam através daqueles médios. Olha as táticas deles. Eles se manifestam através daqueles médios, trazendo mensagens de cunho moral, de cunho intelectual, de cunho, assim, instrutivo, perfeito. E no final eles colocam outros nomes. Aquela mensagem é lida ali e aqueles integrantes da casa espírita, por falta de bom senso, começam a aceitar aquelas mensagens. Tática das trevas. É isso que as trevas queriam que todos ali passassem a aceitar.
Só que eles começam a aceitar, os encarnados começam a aceitar aquelas mensagens sem passá-las pelo crivo da razão, sem analisá-las. Porque se eles passam ela pelo crivo da razão, se eles a analisam, eles descobrem que aquelas mensagens são de origem das trevas. Mas ninguém age dessa forma naquela casa. Agora, casa desse jeito, no Brasil, 97% das casas espíritas são desse jeito. Não analisam as manifestações, as comunicações dos espíritos e deixa a coisa rolar. É preto velho, é apometria, é isso, é aquilo e vai escambando. Né? Vai escambando. Na próxima semana, aqueles mesmos espíritos deixam novas mensagens. Na outra semana, novas mensagens. Na outra semana, novas mensagens. Daí a pouco, os encarnados que não dava crédito nenhum àqueles médios já começam a venerá-los, já começa a exaltá-los. Aí classifica eles como os melhores médios da casa espírita, ou o melhor médio. Toda honra e toda glória àqueles médios. É isso que as trevas queriam. Daí em diante, as trevas passam a comandar aquela casa. Elas quem ditam as normas. Elas implantam tudo quanto é tipo de trabalho naquela casa. Porque elas conseguiram o objetivo delas, que foi enganar aqueles integrantes leigos daquela casa espírita. Agora, observa só para você ver. Isso não sou eu que estou dizendo. É lógico que o esmiuçamento é nosso, porque trazemos esse conhecimento, estudamos nos departamentos espirituais. Eu só não tenho, como se diz, papa na língua, porque eu acho que nessa existência eu não vou adquirir essa papa na língua, e eu vou falar mesmo. Porque, como eu já disse, se quiser matar, matem o corpo. As trevas quer matar, mata o corpo. Luiz, mas você está desafiando as trevas. Não, eu não desafio ninguém. Mas também eu não me curvo perante as trevas, não. Se elas me encarar nos olhos, eu encaro elas nos olhos. Eu não desvio delas. Por que eu não desvio delas? Porque eu estou com Deus, eu estou com Jesus. Mas você está fraco. Se me matarem. Por esse motivo, glória a Deus. Eu dou graças a Deus se me matarem. Por esse motivo. Eu estou fraco de tanto eu batalhar. De tanto eu meter a mão na caixa de moribundo. Onde muitas pessoas não têm coragem de meter a mão. Eu estou fraco de tanto receber ataque das trevas, receber pancada de tudo quanto é lado, por querer tentar mostrar, não convencer as pessoas, porque ninguém convence ninguém. Querer mostrar o outro lado da moeda. Mas isso é satisfatório, isso é gratificante. Então eu não desafio trevas nenhuma. Mas eu não me curvo a elas. Eu não tenho medo delas.
De forma alguma. Eu olho nos olhos dela se for preciso. Se for preciso, não, eu já olhei várias vezes. Então, nós temos que ter fé em Deus. Nós temos que ter fé em Jesus. A vera, se todo mundo arregaçasse as mangas, erguesse a fronte, nesse sentido de não temer. Né? Então observa daqui em diante para você ver. Podem eles dizer, às vezes dizem coisas aproveitáveis, mas você vai ver que essas coisas aproveitáveis. Mas, nesse caso, principalmente, é que começou um exame severo e escrupuloso se faz necessário. Esses espíritos começaram a escrever, a deixar mensagens necessárias e aproveitáveis. Começaram. Através desses médios charlatões mistificadores? Sim. Então, a partir desse momento, é necessário um exame severo, escrupuloso, se faz necessário. É o crivo da razão. É a prova dos 9. É a prova dos 9. É passar pelo crivo da razão. E essas mensagens não passam pelo crivo da razão. Não passam. Porque o conteúdo é falso. Aqueles que ditaram aquela mensagem são falsos. São falsos profetas. São anticristo da erraticidade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Leia, estude esse capítulo todo, que você vai entender o que nós aqui estamos dizendo. Então, é que um exame severo e escrupuloso se faz necessário. Porquanto, em volta com essas coisas aproveitáveis, olha só, em volta com essas coisas aproveitáveis, muitos estão achando que naquela mensagem tem muita coisa aproveitável. Mas é aquele caso. A doutrina é assim, eu também sou assim. É preferível dispensar, jogar no lixo 99 verdade que aceitar uma mentira. Eu sou desse jeito. Eu sou muito determinado. Eu sou muito enérgico com amor com relação à doutrina dos espíritos. A pessoa pode chegar e pode me dizer 99 verdade. Mas se ele me dizer a última, a de número 100, mentira, eu jogo todas as outras 99 no lixo. Mas pode aproveitar 99 verdade, Luiz? Não. De jeito nenhum. Uma laranja podre apodrece todas as outras laranjas que encontram-se na saca. Se você deixar aquela laranja ali por um certo tempo. Então, isso é... Sabe esses espíritos determinados? Olha para você ver como são as coisas. Com a proteção que nós temos aqui, quando eu trato desses assuntos, as pessoas é porque não conseguem ver.
Mas quando eu aqui agora tratando desse assunto, mas recebi um soco do lado esquerdo, porque esse aqui é o meu lado esquerdo, na imagem pode ser direito para você, mas não. Esse aqui é o meu lado esquerdo. Recebi um soco do lado esquerdo que me deixou eu tonto como se eu tivesse tomado 1 litro de pinga. Então para, Luiz. Para por quê? Gente, eu não estou desafiando ninguém. Essa legião de seres, eles têm que aprender que ninguém é maior que nosso Senhor Jesus Cristo. São leis do Criador. Ou eles mudam, ou eles mudam, ou eles mudam. É simples. Mas que vão me calar? Não vão me calar. Então, vou continuar. Então, por quanto de envoltam com essas coisas aproveitáveis, sabe por que eles me atacam? Porque o que nós estamos lendo aqui de Erasto e comentando, acontece praticamente 100% nas casas espíritas, que são avessas à doutrina dos espíritos. Então, esses espíritos das trevas, eles é que comandam 97% das casas espíritas no Brasil. Então, eles passam por muitas celebridades e ninguém faz nada, ninguém fala nada. Os espíritas, com todo respeito, eles são hipócritas. Eles são hipócritas. São os primeiros a se acovardar perante a responsabilidade que possui. Nosso Senhor Jesus Cristo, por um acaso, se acovardou, deixando de vir até nós, há 2000 anos atrás? Não. Os apóstolos, quando levado para ser decapitado e tudo, eles abjuraram o nome do Cristo? Não. Então, que eles aguentem também, né? Então, porquanto, de volta com essas coisas aproveitáveis, espíritos hipócritas insinuam com habilidade e preconcebida perfídia fatos de pura invencionice. É tudo invencionice. É tudo falsidade. Eles inventam, eles mascaram, eles provocam uma balbúrdia no seio daqueles grupos que não estudam. Asserções mentirosas, a fim de iludir a boa fé dos que me desculpa, a fim de iludir a boa fé dos que lhes dispensam atenção. Tá vendo só? A fim de iludir a boa fé dos que lhes dispensam atenção. Então, aqueles que dispensam atenção, aqueles que dão atenção às trevas nas casas espíritas, eles as iludem. Eles transmitem mensagens mentirosas, orientações mentirosas. O teu gado vai dar mais leite esse mês. O teu marido está te traindo, a tua esposa te traindo. Você vai arrumar um bom serviço. Você vai ser bem remunerado.
Você vai casar com um homem rico, com uma mulher rica, onde há importância em tudo isso? Onde está a verdade em tudo isso? Isso é de extrema importância à evolução do espírito? Esses tipos de orientações, né? Então, asserções mentirosas, a fim de iludir a boa fé dos que lhes dispensam atenção. É aquilo que dissemos. Depois que eles iludem o grupo, aí eles começam a iludir aquele grupo através de falsas promessas, através de mentiras e por aí em diante. Nós vamos dar sequência no próximo vídeo nesse mesmo tema e, se for preciso, nós vamos gravar 3 vídeos hoje só para nós tratar desse assunto, porque eu já percebi que em 2 vídeos não está dando tempo para falar tudo que tem que ser falado.